todos, estamos aqui então para mais um vídeo de opinião. Para já tenho apenas aqui um livro, mas depois, mais para a frente, eu vou juntar aqui certamente mais um livro. O primeiro livro que vos tenho então para falar é um livro aqui diferente do género que eu costumo ler, e também foi um livro que me foi emprestado pela minha irmã, que também acaba por ser aqui um bocadinho mais diferente, um bocadinho mais estranho. E é então O Grito da Gaivota, de Emmanuel Laborit. É um livro de não ficção e é a biografia então de uma surda. E eu vou ler aqui, portanto, biografia de uma surda profunda, do berço ao êxito nos palcos do teatro francês. Portanto, Emmanuel nasceu surda e depois, entretanto, com cerca de 20 anos, tornou-se atriz e até ganhou aqui um prémio Molière, acho que é, sim, é o prémio Molière. E, portanto, e nós vamos aqui acompanhando a história dela, a história de vida, desde a sua infância à adolescência e depois aqui então nos 20, quando se torna então atriz e quando ganha então o prémio Molière. E é uma experiência diferente para nós que somos ouvintes. Nós não temos noção das dificuldades que as pessoas surdas têm. Não só o facto de não ouvirem, mas também depois todo aquele preconceito que está por trás. Não só da família. No caso de Emmanuel, ela até teve a facilidade de os pais aceitarem, mas ela depois tem aqui também alguns relatos, algumas histórias de amigas com quem ela depois se cruzou. E houve aqui duas que acaba por ser um alerta para nós ouvintes. O caso de uma surda, uma amiga surda, em que os pais a obrigavam ela a oralizar, e um dia a Emmanuel foi lá jantar e elas estavam as duas, ela começa a tentar comunicar com a amiga através de língua gestual francesa, porque são francesas, como é óbvio, e os pais da amiga a insistirem que ela tinha que falar, porque não podiam comunicar sem os pais perceberem o que é que elas estavam a falar. E outro caso de outra amiga que durante 15 anos, portanto até aos 15 anos, a família dela, os pais, a família dela fazia crer que ela era apenas a única pessoa que não ouvia. Portanto, e depois quando descobriu, é óbvio que não foi fácil de aceitar, mas então este preconceito também que os pais têm, que a família tem, em que um filho ser surdo e tentá-los fazer à imagem dos pais e não que eles sejam então eles próprios. E este relato de Emmanuel passa muito isto, portanto, a forma como os surdos e ela sentiu-se ela própria quando aprendeu a língua gestual e quando percebeu que consegue comunicar, e explicar aqui também a forma que para ela é muito mais fácil ler um livro porque sabe a língua gestual e consegue visualizar as palavras, ela teve um entendimento melhor das coisas que lhe diziam, das palavras que lhe diziam, porque ela até aos 7 anos não sabia a língua gestual, e depois então a facilidade, o desabrochar que foi então descobrir a língua gestual e descobrir a comunicação, a forma como ela comunica, a forma como ela fala, porque para ela é muito mais fácil então os gestos. E é um livro muito interessante por isso, porque nós, ouvintes, não temos essa noção, não temos estas perspectivas, e dá-nos aqui também um bocadinho um alerta, que é não só a forma como os outros veem os surdos, como toda a sociedade e depois também as dificuldades. Eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas, não foi um livro que me arrebatasse totalmente, mas é uma história que passa então estes alertas, que passa estas dificuldades. E eu acho que é importante para nós que não temos essa noção, é importante sabermos isto. Ela também menciona aqui uma parte depois, porque o livro também já é antigo, ela escreveu em 94, portanto, 94 já lá vão 26 anos, e portanto, entretanto as coisas também evoluíram, mas ela fala aqui também do facto de a língua gestual não ser aceita em França, a forma como também depois, já aqui quando ela estava nos 20, falaram num aparelho, num género de implante para se pôr no ouvido, para que lhes possibilitassem ouvir, e ela também recusa, porque
a questão do barulho, e eu percebo isso, e ela depois conta aqui também a história de uma moça que pôs o implante e que ao fim de 3 anos, se não estou em erro, se suicidou porque não conseguia viver com aquele ruído. E eu percebo que deve ser muito complicado para alguém que nunca ouviu e de repente se aperceber de todo o ruído à volta, deve fazer aqui alguma confusão. Portanto, foi uma leitura muito interessante, aqui diferente do que eu costumo ler, mas foi bastante interessante.